A gestação é uma das etapas da maternidade, mas tem muitas mulheres que não gostam nem de imaginar estar grávida. Mas como isso? Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu quero falar desse assunto com você. Bom, tem muitas mulheres que têm o sonho de ter um filho, de imaginar essa maternidade já no produto final, digamos assim. O cuidado do dia a dia, né? O cuidado ali, de repente, de uma amamentação, de colocar um bebê para dormir, de sentir cheirinho, o aconchego do bebê. Sabe quando a gente já começa a ter contato com o bebê antes da maternidade? Então, uma irmã mais nova ou a irmã mais velha que acabou de ter o seu filho, e aí a gente é tia e sente aquele cheirinho e fica imaginando que em algum momento também gostaria de viver essa experiência do cuidado de um bebê. Mas quando pensa na gestação, fala, meu Deus, né? Quanta transformação vai acontecer, né, no meu corpo. Vou ficar inchada, vou ficar mais cansada, vou ficar indisposta. E hoje em dia, a mulher moderna, ela tem muito esse olhar do controle, da autoindependência, né, de não querer depender do outro, de ter alguma limitação, né? Então, tem muitas mulheres que relatam essa insatisfação em pensar que a gestação pode te levar para um lugar um pouco de ali de limitação, né? De um pouco de limitação, de pensar no que não vou mais poder fazer nunca mais na minha vida, né? Ou no período da gestação. Então, muitas mulheres não gostam de pensar nessa etapa da maternidade, que é a gestação. Tem outras que são completamente apaixonadas, né? De ver ali o desenvolvimento do bebê, sentir o bebê crescendo na barriga, acompanhar as ultrassons ali, ver que tá tudo bem, que ele tá se desenvolvendo de maneira saudável. Então, tem mulheres que conseguem vivenciar ali esse período de sonho, né? Esse período de gestação de uma maneira muito mais leve. Mas quando a mulher ela não tem, né, essa mesma percepção do que o outro, não significa necessariamente que ela tem algum problema, né? Estar grávida vai gerar desconforto maior para umas e menos para outras, tá? A gestação, ela é única, né? A mulher, ela é única. Então, cada gestante vai reagir diferente. Infelizmente, é vendido no mundo contemporâneo, né, nas redes sociais, na internet, o quanto uma gestante é plena. Então, é lindo a gente olhar aquele barrigão naquela foto. A gente fala, nossa, que lindo, né, que tá acontecendo com ela. É um milagre da vida, ela tá gerando um outro bebê. Porém, para essa mãe pode ser muito desafiador, para essa gestante pode ser muito desafiador. Por quê? Quando a gente olha ali, né, a partir do momento que a mulher se percebe grávida, através do exame clínico ou através de algum sintoma que já está sendo manifesto ali na perspectiva dela, né, no momento ali. Então, quando a mulher já está ali dentro da sua percepção da gestação, ela começa ali desencadear, né, alguns sintomas, tá? Algumas sim, outras não. Então, começa a se manifestar alguns sintomas comuns da gestação, né? Que é um pouco mais de enjoo, né, de náuseas, vômitos, indisposição. Então, tudo isso faz a mulher olhar de uma maneira mais negativa, distorcida desse estado de estar grávida, né? Porém, como as pessoas esperam que elas estejam plenas e felizes, elas não têm esse espaço de falar, porque quando ela fala que está se sentindo desconfortável, que não está bem, que não está gostando de estar grávida, elas tendem a provocar
reações negativas nas pessoas que escutam isso, né? Como? Como você não está feliz grávida, né? Você não quis ter esse bebê, você não, enfim, sempre sonhou com a maternidade, mas não significa que você tem que estar plena por estar grávida, né? Às vezes a mulher passou por algum processo bem negativo numa primeira gestação, ou ela escutou alguém falar, né, de alguma situação adversa que passou na gestação e ela olha para aquilo e fala: Meu, nunca que eu vou estar nessa posição, eu não tenho condições. Então a mulher pega uma versão mesmo, por estar, né, por pensar em estar gestante, e é muito comum isso acontecer, tá? E é uma forma da gente poder pensar em como trabalhar essas questões, né? Em como eu posso ressignificar alguns pontos também na minha gestação. Às vezes, o incômodo dessa mulher é na transformação do corpo também, tá? Por quê? A gente escutou ao longo da nossa jornada inteira enquanto mulher que depois que o bebê nasce, depois que a gente se torna mãe, o nosso corpo não é mais o mesmo, tá? Então vamos imaginar aqui uma mulher que tem ali um olhar diferenciado para o seu corpo. É adepta a uma atividade física, uma alimentação mais equilibrada, tá construindo o seu corpo ali durante muito tempo de vida, tá? E aí ela engravida. Ou até mesmo antes de pensar em engravidar, quer ter o projeto de cuidar de um bebê, imagina ali ter um menino, imagina ter uma menina do jeitinho dela, do jeitinho do companheiro dela. Só que só de pensar em ficar grávida e talvez não conseguir mais fazer o que fazia antes, que é a sua atividade física, alimentação mais equilibrada, isso acaba criando um certo terrorismo interno ao pensar nessa gestação, ao pensar em estar grávida, tá? Mas tem algumas mulheres que não deixa esse fator as impedir de engravidar. E aí é nesse ponto que todos os desconfortos da gestação vai levar a mulher a não gostar de estar grávida, tá? E ela não gosta mesmo, tá? Só das pessoas falarem com ela sobre a gestação, ela tá extremamente cansada, extremamente, né, exausta com a situação que tá acontecendo e ela precisa se mostrar plena e feliz, então o emocional dela fica muito abalado internamente. Então, sabe, aquela por fora está de um jeito e por dentro estou de outro completamente diferente. A gestação, ela é um período também de muito perda e ganhos, tá? Por que perda e ganhos? Porque a mulher, ela passa a precisar abrir mão de algumas coisas para conseguir gerar o bebê, tá? Então vamos imaginar uma pessoa que trabalhe aí em um lugar de risco. E aí ela tem todo ali o funcionamento do dia dela, profissional, ela tem todo um trabalho para executar, e a partir do momento que está gestante, ela precisa ser afastada das suas atividades, né? E a mulher, às vezes, ela começa a ter sentimento de desvalia, como se ela não fosse tão importante mais naquele lugar, tá? Então, isso também a mulher passa a olhar como um peso. Poxa vida, né? Eu estou gestante, agora estou sendo descartada. Então, estar gestante nos leva a uma limitação que não é todas as mulheres que estão preparadas emocionalmente para lidar. E quando não está preparada emocionalmente para lidar e acaba engravidando, acaba aí até com risco de desenvolver aí uma depressão na gestação, tá? Existem a depressão que acontece, que inicia já na gestação e pode levar ali para o pós-parto, e tem a depressão que se inicia logo após o parto, tá? Então, quando a mulher ela não consegue organizar bem essas transformações de trabalho, de vida social, de vida familiar, ela pode ser aí um fator de risco para ela desenvolver uma depressão perinatal. Diante de todas as limitações
esperadas, tem as limitações também que não são esperadas. Como, por exemplo, uma intercorrência, né? Um sangramento ali no primeiro trimestre. Quando a gente fala de sangramento, não necessariamente a gente tá falando de aborto. Às vezes pode acontecer ali um descolamento de placenta, né? Alguma coisa que foge ali do comum, do habitual, no momento ali de desenvolvimento do bebê. Então, não necessariamente a gente está falando de aborto. E quando acontece ali um sangramento por um possível descolamento de placenta, a mulher precisa de um repouso. E aí, esse repouso também é muito difícil, né? Porque ela começa a pensar, poxa, agora eu tô mais limitada ainda. Agora eu não vou conseguir fazer nada mesmo. E aí, tudo isso ela vai alimentando aí o olhar dela sobre não gostar de estar grávida, tá? Nisso vai gerando medo, vai gerando receio, né? Vai gerando ansiedade, porque a mulher começa a pensar que está rejeitando o bebê. Quando a gente não gosta da gestação, não significa que eu estou rejeitando o meu filho. Lembra no início que eu trouxe para vocês que a maternidade, ela às vezes faz parte do sonho de muitas mulheres. Então, olhar e se ver cuidando e criando uma criança acontece na maioria das mulheres. Então, não necessariamente o meu estado atual de não estar gostando da gestação, eu não estou gostando do meu filho. Eu estou rejeitando o meu filho. Na verdade, eu estou rejeitando a situação, que para mim tá difícil, complicada, está extremamente exaustiva, está cansativa, eu me sinto sobrecarregada de estar gerando esse bebê está tão limitado. Então, a gente rejeita a situação e não a criança, tá? Então, tá tudo bem se você não está gostando da sua gestação. Claro, você pode fazer um movimento para poder elaborar tudo isso, para poder entender o seu momento atual, mas não se sinta culpada. A gestação, ela tem muitos desconfortos e os desconfortos nos faz não gostar de estar grávida, tá? Quando passado aí o desconforto do primeiro trimestre, as pessoas podem imaginar, não, depois que passar o primeiro mês, o segundo e o terceiro mês, essa grávida, talvez ela goste mais da gestação. Bom, depende, tá? Nem sempre vai ser assim. Algumas pode acontecer, lembrando que a gestação é diferente para cada uma, então vai acontecer em momentos diferentes e vai ser recebidas de maneira diferente para cada uma das mulheres, tá? Para cada uma das mulheres. Bom, mas a gente às vezes, né, se depara ali com o segundo trimestre um pouco mais tranquilo, onde talvez os desconfortos já tenham até passado, tá? Mas isso não significa que ela já está amando essa gestação, que tá tudo bem, que a barriga dela tá crescendo e ela já tá aceitando, né, a posição de estar grávida. Vai chegando o terceiro trimestre, vai chegando a hora do parto. E aí todo o desconforto da gestação, ela pode vir ainda mais à tona. Então a mulher, ela tem dificuldade de dormir, ela tem dificuldade de fazer as atividades básicas do dia a dia dela, e tudo isso vai potencializando esse olhar de não gostar da gestação, né? A limitação que estava ali no início, agora se torna maior, porque está impactando diretamente no meu sono, diretamente nas coisas que eu gostava de fazer, e hoje eu já não tenho mais prazer em fazer. Eu me sinto muito cansada, me sinto fadigada. Tem a questão do parto, que também a gente começa a pensar ali bastante como vai ser esse parto. A gente tá falando de uma cesárea, um parto normal. Será que eu vou conseguir atingir o meu objetivo, né? Será que eu serei bem tratada no meu parto? Será que eu vou sofrer algum tipo de violência obstétrica? O que é uma violência obstétrica? E aí a gente vai imaginando e pensando diversas coisas ali, várias angústias vão sendo manifestas dentro de nós. E aí, mais uma vez, a gente volta a olhar a gestação como um estado que a gente não gostaria de ter, tá? Bom, tem alguns casos que é normal, né, a mulher
não gostar de estar grávida, tá tudo bem, isso não impede que ela tenha uma nova gestação, tá? Geralmente a mulher, ela tem esse olhar numa primeira gestação e depois pode acontecer da segunda gestação ela falar, não, tudo bem, talvez seja diferente e aceite ali estar gestante e passe tudo bem na gestação, ela não tenha esse olhar, né, de não gostar da gestação, às vezes ela acaba até gostando mais dela na segunda gestação, tá? Mas tem alguns casos que a gente já fala de transtorno, tá? Realmente é uma mulher que não só não gosta de estar grávida, tá? Porque em algum momento já ficou grávida, como tem pavor, tá? Então, tudo que é muito intenso e tudo que é muito exagerado, a gente precisa olhar, né, com um olhar mais delicado, de uma avaliação, para entender quais são os medos e as angústias que tem ali durante esse processo, tá? Esse transtorno, ele tem um nome, ele chama-se tocofobia. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. A tocofobia é esse medo exagerado, né, aversivo de estar grávida ou do medo do parto, tá? E isso pode acontecer quando, por exemplo, ela escutou alguém falar sobre um parto traumático. Ou ela mesmo, na primeira gestação dela, né, no primeiro filho dela, teve um parto traumático. E isso vai criando aí um transtorno pós-traumático, né, que a gente chama de tocofobia. Então, veja, tem o comum acontecendo, mas também tem a patologia. Então, é importante que estejamos atentos a sinais muito intenso de não estar gostando da gestação, né? De manifestações de muita rejeição do estado de estar grávida, não a rejeição do bebê. Lembrando que a mãe, quando não gosta da gestação, não necessariamente ela está rejeitando o bebê, tá? O sonho dela ainda está ali sendo gerado, tá? O que ela está rejeitando é o momento atual. Ah, mas gestação não é doença, mas às vezes a mulher se sente doente, tá? Quando não é físico, é emocional. E aí precisa ser tratado, precisa olhar com olhar de mais compaixão, com um olhar de mais aceitação, né? Mostrar alguns pontos para ela, os pontos importantes de estar aí gestante, você enxergar em você esses pontos, né, importantes de estar gerando e nutrindo ali uma criança, mesmo em meio dessas dificuldades que possam apresentar. A tocofobia é considerada um transtorno de ansiedade. Então, veja, pode trazer manifestações de sintomas como muita culpa, irritabilidade, falta de apetite, falta de sono. Então, a tocofobia, como ela é esse olhar, né, do medo de engravidar ou do medo do parto, tá? E assim, a Cris, se ela tem medo de engravidar, ela engravida? Sim, né? Gravidez acidental acontece o tempo inteiro. E aí, quando ela está grávida, ela tem ali, ela vai ter um pouco mais de ansiedade até a chegada desse parto. Porque só de pensar em ter que fazer uma cesárea ou ter um parto normal, né, ter alterações no seu corpo permanente, leva a mulher ali para um estado de pânico mesmo, tá? Então, são sintomas comuns ali do transtorno de tocofobia, que é ali, está ligado com um transtorno de ansiedade, tá? Que pode ser desencadeado por alguma também aversão que ela teve. Às vezes, alguns estudos cita que até o próprio parto dela é como se fosse uma memória, né? Que ela tivesse ali, ou a mãe dela tivesse falado como foi o parto dela, e isso causou ali um certo receio, um certo trauma de não querer ter um parto, né, e ter medo de acontecer a mesma coisa com ela, tá? Lembrando que o medo é comum na gestação, tá? O medo é esperado, muito esperado na gestação, porque o novo, ele assusta,
né? E a gente tem medo é algo como se estivesse fugindo totalmente do nosso controle. A gente não sabe o que vai acontecer quando esse bebê chegar. E isso vai levando a gente para um lugar de medo, né? Às vezes medos, até medos básicos, como, poxa, será que eu vou saber identificar um choro do meu bebê? Será que eu vou saber identificar se ele tá com febre, se ele não tá com febre? Quando eu devo levar no pediatra, quando eu não devo levar? Será que esse mundo aí fora vai saber, né? Eu vou, a violência que existe aí no mundo, será que vai ser tudo bem para o meu filho? Então, assim, o medo, ele acontece desde do positivo, né? Estou grávida, e agora? Então, o medo é comum apresentar. A mulher tem medo de um aborto espontâneo, a mulher tem medo de uma má formação, a mulher apresenta diversos medos. Alguns medos que ela consegue falar, tá? E alguns outros medos que ela não consegue falar, tá? Às vezes por achar que se trata de um medo irracional, de que as pessoas não vão entendê-la nesse momento, então ela acaba reprimindo alguns certos tipos de medo, tá? Ou aquele pensamento, não vou nem pensar senão atrai. Então ela não verbaliza o medo que ela tem. Tem algumas mulheres que apresentam medo de morrer no parto, tá? Esse é o medo esperado também. É comum que as mulheres pensem que talvez tenha um falecimento ali no parto, tá? Mas o que a gente precisa trabalhar? O tamanho desse medo. Esse medo tá irracional, esse medo não faz olhar você para a situação presente, né? Por exemplo, esse medo do parto, de falecer durante o parto. Poxa, a minha gestação é uma gestação tranquila, né? Eu não tive nenhuma intercorrência. A minha saúde está super ok, né? Nós temos aí tantos avanços da medicina. Então, o comum, o esperado é que a mulher não morra durante o parto. Ah, Cris, mas acontece. Bom, acontece até da gente atravessar a rua e acontecer alguma coisa, tá? O ponto é o quanto vamos alimentar este medo, né? O quanto vamos deixar que esse medo nos paralise, o quanto vai deixar esse medo, o quanto esse medo ele não vai deixar que a gente viva coisas prazerosas na nossa vida, na nossa maternidade, no nosso parto, que é tudo muito único, tá? Então, ao invés de eu cultivar esse meu medo, por que eu não coloco a atenção voltada para outros pontos, como por exemplo, como vai ser o meu plano de parto? Que música eu quero que esteja no meu plano de parto, né? Eu quero que meu filho venha para esse mundo como? É possível, né, alterar alguma coisa? Por que eu não uso toda essa minha energia para preparar uma chegada tranquila, leve para o meu filho, né? Como é que eu imagino esse bebê? Eu quero amamentar na sala do parto, né? Eu não quero amamentar. O que eu imaginei para esse dia, né? Para esse grande momento? É mais importante que a gente é sempre pensar positivo? Não, na realidade é a gente pensar em hipóteses que nos façam se sentir mais seguras, tá? Então, não se sinta mal de não gostar de estar grávida. Isso é mais comum do que você imagina, tá? A gravidez, ela nos coloca num estado diferente, né? Num estado diferente do que a gente já viveu até hoje. Então, nem sempre a gente vai gostar, né? Sair um pouco da nossa zona de conforto não nos leva a um prazer pleno. Então, a gestação, ela é um processo da maternidade que a gente vai vivenciar, mas isso não significa que eu não gostando dela, eu não vou gostar do meu filho, ou eu vou ter dificuldade de vinculação com o meu filho, tá? Porque a gente está falando ali do processo de gestação. É muito comum as mulheres, até mesmo quando elas tiveram, né, uma gestação complicada, sua primeira gestação mais complicada. Tem mulheres que desenvolvem aí muito enjoo na gestação inteira, né, vômitos sem parar, né, tem uma síndrome para isso também,
quando a mulher vomita bastante, tá? E aí, numa segunda gestação, é muito difícil, né? Ela falar que está bem, que está feliz, porque ela tem todo um medo que já foi cultivado ali na primeira gestação e acaba levando ela a não gostar desse estado aí, de gestar, tá? Bom, mas eu quero deixar algumas dicas para vocês também, né? Ressignificar o seu olhar enquanto mulher, enquanto geradora de vida. Esse momento é um momento único, é um momento seu, né? Por mais que o seu medo esteja ligado, de repente, ali na mudança permanente do seu corpo, você vai ter tempo depois para alcançar o seu objetivo novamente, a buscar uma construção do seu novo eu. Então, se é o seu sonho, né, ser mãe, se você sempre planejou ter esse bebê, não permita, assim, que alguns pontos, não digamos imaginários, né, mas alguns pontos negativos que você já viu, né, de alguma mãe, de alguma amiga, sua própria mãe falar que engordou ali 30 quilos e nunca mais voltou a ser como era antes, né? Nesse momento, tenha profissionais que possam te auxiliar, como por exemplo, uma nutricionista. Então, quando você começa a organizar assim, poxa, eu estarei grávida, mas não significa que eu não vou mais me cuidar. Na realidade, eu vou continuar passando com o nutricionista para que eu não engorde muito, que eu consiga passar todas as vitaminas necessárias para o meu bebê. Então, você começa a desconstruir toda a imagem negativa que você tem de um processo de gestação quando você vê possíveis, né? Outras alternativas, quando você percebe que não tem só as alternativas negativas, existem as positivas também, né? Siga perfil, né? Acompanhe mulheres que transformaram o seu corpo pós-gestação. A gente tem inúmeras mulheres aí que mostra que através de um exercício físico, né, através de uma boa dieta, conseguiu recuperar o seu estado, né, antes da gestação. Lembrando que você não precisa também, né, ter o seu bebê e correr para academia ali na liberação do seu médico. É um momento único, então passe cada etapa de maneira tranquila, de maneira realista da coisa. Então, se perdoe mais. O seu corpo levou 9 meses para gerar o bebê. É óbvio que você, depois de 2 meses, 3, 4 meses, o seu corpo não vai estar como era antes. Você gerou uma vida, né? Uma vida especial. Então, nesse momento, o importante é que você se mantenha saudável, tá? A estética do seu corpo você vai conseguir construir ao longo da vida. Então, são maneiras de você poder olhar a gestação com um viés diferente, tá? Quando a gente fala dos enjoos e das náuseas, que a gente possa conseguir também encontrar outras fontes de prazer, né? Outros momentos. Então, idealizar um pouco mais, preparar alguma coisa, né, para esse bebê, para a gente tirar um pouco o foco, né, do que estamos sentindo ali, aquele desconforto, né? Para que a gente possa organizar melhor o nosso emocional e passar por um processo de gestação mais tranquilo. Mas, Cris, mesmo diante de tudo isso que você falou, eu fiz e eu não gosto de estar grávida. Para mim é uma grande questão estar grávida, tá? Está tudo bem. Procure ajuda, tá? Procure um profissional para poder te orientar, para você entender o que está acontecendo, tá? E aceite, né? Aceite a te olhar com mais compaixão. Você merece ter esse olhar de compaixão. Não é porque sua vizinha, sua prima, sua irmã, sua mãe sempre foi feliz na gestação dela e você, por não estar feliz, você é menos mãe, você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa que não consegue pensar no outro, você pensa mais em você. Não é sobre isso, tá? É sobre o seu estado atual. E eu quero enfatizar mais uma vez, tá? Não gostar da gestação
não significa não gostar do bebê. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, compartilha com mais mães. Quantas mães estão nesse estado de não gostar da gestação, estão se sentindo culpada, estão se sentindo mal por pensar desse jeito. Então, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Deixa aqui seus comentários se você passou por isso ou está passando por isso. Fale aqui com a gente, né? Você pode fortalecer outras mães através do seu depoimento, tá? E tá tudo bem. Eu conheço e tive o prazer de acompanhar diversas mães que não gostavam da gestação e hoje desempenham um papel incrível da maternidade, tá? Então não se sinta sozinha. Deixa seu like aqui nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e me acompanhar em outras plataformas sociais, tá? Estou lá no Instagram, tem bastante conteúdo ali para vocês, então qualquer informação ali que não tiver também, me fala que a gente tem o maior prazer em elaborar mais conteúdo para vocês. Toda terça e sexta tem vídeo novo no canal. Então, aproveita para se inscrever e não perder nenhum vídeo, tá bom? Um grande beijo e obrigado, e até a próxima.